pessoas, né? Então, quando a gente fala em política e o que decide a política, né? Por exemplo, uma eleição, muito está relacionado aos valores que as pessoas têm, né? O que elas acham importante ou não, né? Ou o que elas, ou o que cada grupo acha mais importante. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que, se a gente pensar no nosso país, né? A próxima eleição que a gente vai ter é eleição para presidente, por exemplo, né? Deputados, presidentes, governadores. A gente sabe que no Brasil, nos últimos anos, aí tem diferenças, né? Por exemplo, as regiões do norte, nordeste tendem a votar mais em partidos de esquerda, enquanto que a região sul, sudeste, centro-oeste tende a votar mais em partidos de direita. Então, a gente hoje já sabe que há uma divisão nesse momento no Brasil pelas regiões, né? Então, em geral, saber de qual região do país a pessoa é, isso já dá uma ideia ou uma probabilidade de qual é o tipo de ideologia que ela acaba defendendo mais ou qual é o tipo de preferência que ela vai ter na hora de uma eleição. Então, isso é importante, né? A gente então começa a mapear e ter uma ideia de como que por exemplo, cada região do Brasil pensa ou cada região do Brasil tende a se posicionar politicamente. Então, é um tema que é muito comum na ciência política, tentar entender os valores das pessoas e como que eles afetam na política, né? Claro que, por exemplo, se você quer ser psicólogo, isso também é importante, mas o uso que a psicologia faz disso é diferente da política, que é diferente da sociologia, da antropologia, enfim. Então, cada área do conhecimento, às vezes, ou da economia, né? Por exemplo, se alguém quer estudar economia, certamente entender os valores das pessoas pode influenciar no que elas vão comprar ou o que elas vão deixar de comprar, né, de um determinado produto. E aí, na ciência política, isso importa porque saber o que as pessoas acreditam, que elas defendem, influencia na hora da participação delas na vida política, né? Na hora de votar, de se candidatar, de participar de um protesto ou não, coisas desse tipo, né? Então, uma coisa que é bem interessante é a ideia de pensar que na ciência política uma divisão de valores que é feita entre os chamados valores materialistas e os valores pós-materialistas, né? Então, e aí não é à toa que eu coloquei aquelas duas imagens ali, né? A ideia da carteira de trabalho, aquele senhor ali segurando uma carteira de trabalho representaria bem o que a gente imagina como um valor materialista, né? Então, alguém preocupado com a ideia do mercado de trabalho, de ter a carteira assinada. E nesse momento, né, é algo importantíssimo, porque imaginem, o Brasil hoje está com 14 e pouco, né? 14% mais ou menos, chegando aí a 15% da sua população desempregada, né? Claro, isso tem a ver com a crise econômica que já vinha antes da pandemia, e com a pandemia isso só piorou, né? Então, imagine, hoje, certamente, se você perguntar para os brasileiros em geral, provavelmente a maioria está preocupada com o valor materialista, né? Que é garantir a sobrevivência, ou seja, garantir um emprego, né? Garantir a sua carteira assinada ou algum tipo de emprego para conseguir sobreviver nesse momento de crise, de economia, né, em frangalhos aí. Agora, se você, provavelmente, em outros momentos, ou ainda. E curioso que o Brasil está vendo as duas coisas, né? Porque ali do lado eu coloquei uma imagem, né, da WWF, que é uma ONG, falando sobre as florestas, sobre a água, que seriam considerados um valor pós-materialista, né? Ou seja, quando as pessoas não estão preocupadas com uma sobrevivência imediata, mas estão preocupados com a qualidade de vida, né? Então, se você se preocupa com o meio ambiente, preservar a água, preservar a natureza, hoje em dia está muito ligado à ideia de garantir alguma qualidade de vida. Claro que, em última instância, também está ligado à sobrevivência mais imediata, né? A gente precisa manter a natureza, digamos assim, de uma forma saudável para sobreviver. Mas, em geral, quando você está se preocupando com o meio ambiente, né, a gente diz que seria um valor pós-materialista, ou seja, a pessoa está mais preocupada com a qualidade de vida, né? Como ela quer viver, a qualidade da água, a qualidade do ar, qualidade. Pensar até na questão hoje da temperatura, né? Pensa que as florestas ajudam a regular a temperatura, coisas desse tipo. Então, não é à toa que eu coloquei essas duas imagens, elas representam um pouco o que são esses valores, né? A pessoa materialista é aquela mais preocupada com a sobrevivência imediata, né? Em conseguir um emprego de forma mais imediata, por exemplo. E enquanto que a pessoa pós-materialista é aquela pessoa que está preocupada com a qualidade de vida, né? Com o meio ambiente, ou seja, como é que ela quer viver, como é que é o lugar que ela está vivendo, né? E como que ela pode melhorar esse lugar. Então, isso a gente foi percebendo na ciência política que os valores, em geral, hoje, grande parte deles se dividem nesse sentido. E claro que isso influencia as gerações, né?
E, obviamente, também isso, em geral, vai ter a ver com o momento que a gente está vivendo em cada período. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor cada um desses valores, com que contexto que a gente começou a perceber que existe essa diferença, né? Primeiro aspecto, então, um cientista político, né, chamado Inglehart, na década de 70, ele começou a perceber, então, que quando, nos países ricos, isso é interessante, né, a princípio, é um tipo de pesquisa que começou a ser percebida nos países mais desenvolvidos, né? Ele começou a perceber que os mais jovens, nos anos 70, eles tinham valores diferentes, né? Ou seja, aquilo que eles achavam importante para a vida não era igual à geração dos pais deles, né? Que nasceram antes desses jovens, né? Ali, principalmente pensando logo depois do contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Então, essas pessoas que eram mais velhas nos anos 70, elas pensavam diferentes, né? O que era importante para a vida delas era diferente em relação aos mais jovens. Então, começou a se perceber que havia uma diferença. Os mais velhos, o primeiro aspecto, né? Os mais velhos e os mais novos não pensavam igual. Então, a geração, digamos assim, dos pais, né? A geração que viveu ali pegando a Segunda Guerra Mundial ou caminhando para o final da Segunda Guerra Mundial, nos anos 70 já pensava de uma maneira, e as pessoas que estavam nascendo ali nos anos 60, já nos anos 70, estavam pensando de uma outra maneira, né? Eles conseguiram começar a perceber, então, que havia uma diferença de geração nos valores que as pessoas tinham, que elas achavam mais importante para a vida. Os mais velhos, então, começou a se perceber que eles se preocupavam mais com coisas materiais, né? Ou seja, o emprego, sobrevivência mais imediata, né? Então, por exemplo, uma pessoa que se preocupa, eu quero garantir um emprego, quero comprar uma casa, né? Pessoa preocupada, então, com bens materiais, com garantir segurança, né, de sobrevivência, seriam pessoas que a gente diz que são materialistas, né? Então, a pessoa que é preocupada em garantir emprego fixo, carteira assinada, garantir uma casa, comprar uma casa, essa seria uma pessoa típica materialista, né, digamos assim. Então, os mais velhos, eles começaram a perceber nos anos 70, nos países ricos, que eram pessoas preocupadas com isso, né? Ter emprego, valorizar uma casa própria, coisas desse tipo. Enquanto que os filhos dessas pessoas já tinham outros valores, né? Os mais jovens começaram a valorizar o que a gente chama hoje, então, de valores pós-materialistas, ou seja, esses mais jovens não estavam mais preocupados com coisas de sobrevivência imediata, né? Como o garantir um emprego, de carteira, sei lá, carteira assinada, ou então comprar uma casa, né? Esses jovens estavam preocupados com outras coisas, estavam preocupados a valores, né, sobre a qualidade de vida deles. Então, ele começou a se perceber uma preocupação com o meio ambiente, por exemplo, uma preocupação com questões relacionadas a combater o racismo, por exemplo, combater a desigualdade social, né, ou seja, valores que não estavam necessariamente ligados a uma sobrevivência imediata, mas que estavam ligados à qualidade de vida, né, a que tipo de sociedade eu quero que exista para que eu viva, né? E viver com qualidade, com segurança, conforto. Então, não era só se preocupar em sobreviver, mas como seria essa sobrevivência, né? Que tipo de sociedade? Por exemplo, sociedade ambientalmente mais correta, mais segura, que valorizassem coisas que, né, igualdade entre homens e mulheres, combate ao racismo, ou seja, valores que não estão necessariamente ligados a uma sobrevivência, digamos assim, imediata, né? Então, isso começou a se perceber que havia uma diferença aí geracional, os mais velhos preocupados mais com a sobrevivência e os mais novos mais preocupados com a qualidade de vida, né, com a maneira como se vive. Então, começou a se chamar essa ideia de pós-materialismo, né? Ou seja, essa ideia de se preocupar não só com uma coisa mais imediata de sobrevivência, mas com a qualidade de vida que se cria. Então, valores ligados, né, ao pós-materialismo, são valores ligados à liberdade de autonomia individual. Então, pensar em igualdade de gênero, por exemplo, na ideia de começar a se preocupar, a gente precisa garantir uma sociedade igualitária entre homens e mulheres, né? Que homens e mulheres têm os mesmos direitos de salário, de mercado de trabalho, de educação, e por aí vai, né? De acesso aos mesmos lugares, de ter o mesmo tipo de tratamento na rua, de ser respeitado, ou coisas desse tipo. Então, começar a se preocupar, antirracismo, né? Então, se preocupar com uma sociedade que combata as formas de discriminação, de perseguição racial. Então, uma sociedade que garanta ao indivíduo, independente da origem étnica, racial dele, um tratamento igualitário. Causas como o meio ambiente e os direitos dos animais, né? Ou seja, se preocupar, então, não, até nesse caso, não se preocupar só com os humanos, mas inclusive com os outros animais, né? Sei lá, se a gente pensar, claro, principalmente os animais domésticos, geralmente, uma coisa mais imediata, né? Pensar na cachorro, gato, enfim, e por aí, mas por aí vai, né? Pensar uma coisa que é bem interessante, muitas cidades hoje em dia até
procuram limitar ou proibir, por exemplo, uma coisa que era, quando eu era criança, era muito comum ver nas cidades, que eram os carroceiros, né? Que geralmente usavam, por exemplo, cavalo e para puxar carroça, né? Geralmente, às vezes, era pessoas que viviam de catar lixo reciclável e tal. Muitas vezes usavam cavalos para fazer isso. E isso foi se criticando, por exemplo, esse tipo de coisa, né? Então, de ter um cuidado com esses animais, de não super explorar esses cavalos, por exemplo. Então, se começou a perceber que ali por volta dos anos 60, 70, começaram a surgir esses valores, né? Que tem a ver, vocês devem ter percebido, com a ideia dos próprios movimentos sociais, né? Lembra quando a gente estava falando dos novos movimentos, né? Que começaram a surgir valores como, então, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento ambientalista. Então, percebam que não é uma coincidência, né? Essas coisas andam juntas, né? Esses dois temas. Então, olha que interessante, né? Começou a se perceber isso e olha o tipo de consequência que teve política, né? Começaram a surgir movimentos sociais preocupados em defender esse tipo de causa, né? Esse tipo de valor naquele momento. E isso, claro, considerando principalmente nos países ricos, mas depois isso também veio para os países pobres, de periferia também, né? E o Brasil, claro, se insere também nesse sentido. Então, quantos mais velhos estavam se preocupados ali com a sobrevivência, os mais novos, como eu já disse, estavam preocupados com a qualidade de vida, né? Em preocupar que tipo de sociedade eu quero viver. Não quero só sobreviver, né? Eu quero pensar na qualidade dessa sobrevivência, né? Que tipo de sociedade eu quero construir, com qual tipo de valor, né? Então, isso aconteceria nos países ricos porque melhorou a condição de vida, né? Então, se a gente pensar que, principalmente aí pensar em grande parte dos países ricos, ali por volta dos anos 30, 40, estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial, né? Imagine, viver numa guerra é um período extremamente caótico, não só porque você, de uma forma imediata, tem medo de morrer, né? Porque está no meio de uma guerra, mas também porque geralmente há o medo de passar fome, miséria, ou mesmo agora, né? A gente pensar numa situação de crise econômica. Certamente as pessoas estão mais preocupadas com valores materialistas, né? Em garantir a sobrevivência, porque há o risco de perder o emprego, passar fome, ser despejado, não ter onde morar. Então, esse tipo de risco volta, né? Esse tipo de valor, digamos, materialista. Ou seja, as pessoas, então, nos países ricos começaram a ter esse tipo de valor porque isso foi superado, né? Depois da Segunda Guerra, com a reconstrução dos países que foram atacados ou que tiveram alguma destruição na guerra, esse tipo de risco começou a ser menos comum, né? Risco de passar fome, risco de ficar desempregado, de cair na miséria, ou coisas desse tipo, né? Então, uma vez garantido um mínimo de qualidade de vida, ou seja, todo mundo tá, ou grande parte da população sabia que ia ter, né, estava garantido ter acesso à saúde, educação, ter emprego, renda, um lugar para morar, seja casa própria ou pagando aluguel. Ou seja, na medida que esses países ricos começaram a garantir, então, um mínimo de qualidade de vida para a população, no sentido de garantir a sobrevivência dessas pessoas, né, elas não ficaram mais preocupadas em passar fome, não ficaram mais preocupadas em cair na miséria. Então começou a ter a possibilidade de surgir novos tipos de se pensar, né? Então não só pensar na sobrevivência, mas a partir daí, com a sobrevivência garantida, digamos assim, começar a pensar na qualidade de vida. Então, qual é o tipo de sociedade que eu quero viver? Qual é o tipo de sociedade que eu quero, enfim, para mim, para os meus filhos ou para as pessoas em geral que vivem na sociedade que eu vivo. Então, olha que interessante, né? As pessoas, a partir do momento que elas garantiram um padrão de vida, ou um mínimo, né, de garantia de vida, elas começaram a se preocupar, então, surgir valores que estavam relacionados a como é que a gente quer viver. Então, por isso pós-materialismo, né? Porque começa a se pensar não só na sobrevivência imediata, material, mas em valores, né? Em que tipo de sociedade, com que tipo de qualidade eu quero viver, né? Então, e aí, óbvio, os países pobres geralmente vão ter, até hoje, né, vão ter mais dificuldades de pensar em temas assim, por uma questão também de sobrevivência mais imediata, né? Então, quando o sujeito está preocupado em todo dia ter que garantir a sobrevivência dele, certamente ele tem menos tempo para pensar em outras coisas, né? E aí isso até para pensar em arte, cultura, em desenvolvimento de outras atividades, sei lá, esporte, lazer, né? O sujeito que em geral está ali preocupado com a sobrevivência não vai ter tempo para pensar em outras coisas da vida, né? E, obviamente, começou a se perceber, então, que havia uma relação entre economia e política, obviamente. Então, começa a se perceber mais claramente que algumas mudanças econômicas acarretavam em mudanças de valores políticos, né? Então, as pessoas começavam a interpretar, a pensar no mundo de uma maneira diferente, ou seja, uh,
e esse padrão foi se alterando, né? E aí, claro, se a gente pensar em pesquisa científica, né? Geralmente quando você, e aí principalmente na área de ciências humanas, que fatores como uma crise econômica, fatores como até questões ambientais, né? De repente, que nem agora a gente está passando por uma questão do vírus, né? Da pandemia. Então, esse tipo de coisa pode acabar mudando o pensamento das pessoas, a influência, o pensamento e, consequentemente, a ação política delas, né? Então, a maneira como elas vão votar, a maneira se elas vão organizar movimento social ou não vão, ou qual tipo de reivindicação elas terão, né? Então, são coisas que vão afetando ao longo do tempo. Então, geralmente, esse tipo de pesquisa, que procura analisar os valores das pessoas, geralmente são pesquisas que duram, né, para sempre, porque de ano em ano, ou de tempo em tempo, os valores das pessoas vão mudando ou vão se adaptando ao que está acontecendo na sociedade, né? E aí, claro, nesse caso se percebeu que essa mudança de valores estava muito relacionada a uma mudança econômica, né? Na medida que as pessoas foram melhorando a qualidade, o padrão de vida, elas foram, ou surgiu a possibilidade, elas tiveram tempo e oportunidade de começar a pensar em outras coisas, né? Que não fosse só uma sobrevivência imediata. Então, começou a se perceber que conforme a economia, né, certas coisas vão acontecendo, isso também vai influenciando as gerações, né, sobre os valores políticos que elas vão ter ou vão valorizar em um determinado momento. Então, começou a se perceber que mesmo essa ideia dos valores pós-materialistas, eles diminuíram em um certo momento depois, né, depois dos anos 70 ali, em alguns países, por exemplo, eles voltaram a se preocupar com desemprego, né, que aí a gente tem um valor típico materialista. Então, se a gente pensar, aliás, isso é uma questão, principalmente se a gente pensa, lembrar do conteúdo de primeiro ano, né, que discutia ali o surgimento da sociedade moderna e a consolidação do capitalismo, isso é uma característica fundamental da sociedade capitalista, né? Crise é um sistema que convive com crise econômica recorrentemente. Então, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, teve um período de reconstrução, né, de todos os países que foram destruídos. Isso possibilitou o crescimento econômico, né? Crescimento econômico, as pessoas é muito mais fácil arrumar emprego, garantir a sobrevivência. Então, foi um tipo de sociedade. Mas depois ali, e aí, logo depois dos anos 70, né, a gente tem crises famosas, como a crise do petróleo, né, ou seja, quando teve um aumento do valor do barril do petróleo, ligado muito até a questões políticas também, né, grande parte dos países produtores de petróleo fica no Oriente Médio, e são, né, países ligados em grande parte, países árabes e de origem muçulmana, e naquele momento eles eram países que estavam em conflito com Israel, né? Então, foi uma forma de retaliar, digamos assim, os outros países do Ocidente que apoiavam Israel, aumentando o preço do petróleo. Isso gerou uma crise generalizada no mundo inteiro. Então, porque, né, hoje a economia é talvez menos dependente do petróleo, mas ainda é bastante, né? E naquele momento, ainda mais. Porque nem se falava, sei lá, numa economia verde, digamos assim, né, em alternativas de combustível ou coisa do tipo. Ou se falava, era muito menos, né? Então, olha só que interessante. Então, começou a se perceber também esse tipo de coisa, né? Que a geração, então, que cresceu logo depois da Segunda Guerra Mundial nos países ricos, era uma geração já mais preocupada, então, com a qualidade de vida, mas que depois dessa geração, em momentos posteriores, ali dos anos 80, 90, quando o mundo inteiro voltou a sofrer com crises econômicas, essa ideia de se preocupar com valores chamados de materialistas, né? De garantir emprego, renda, ou se discutir. Não é, uma coisa também tem que ficar clara, né? Às vezes não é que começa a se discutir um tema e para de falar de outro, né? Essas coisas geralmente continuam andando juntas, né? Mas, em certos momentos, um determinado tipo de debate, um determinado tipo de assunto, de reivindicação, ele acaba tomando mais evidência, né? Ou acaba ganhando mais relevo, mais importância em certos momentos, né? Então, claro que é interessante perceber que não é que, de repente, um tema some e o outro surge, né? Eles acabam ali sempre coexistindo, digamos assim. Mas em determinados momentos um ganha mais importância, em outro determinado momento outros, né? Então começou a se perceber que conforme há uma oscilação, né, da economia, se percebeu que as sociedades então iam respondendo a isso, alternando, né, em momentos de crise econômica em que as pessoas passam a se preocupar mais com os chamados valores materialistas, né, de sobrevivência imediata, garantir emprego, renda, garantir uma casa própria, garantir alguma coisa nesse sentido, que dê estabilidade para a vida da pessoa, enquanto que momentos que geralmente você tem expansão, crescimento econômico, tende a levar as pessoas a pensar em outros assuntos, né, a valorizar
de repente mais a arte, a cultura, o lazer, o meio ambiente, questões de combate a preconceitos e discriminação. Então, é interessante perceber isso, né? Começou a ficar, aí começar a relacionar de forma mais clara e evidente esse tipo de coisa, né? Assim como às vezes hoje em dia até pesquisas que mostram, claro, e aí até a classe social, né? Nesse sentido, mesmo quando a gente pensa, vamos imaginar que num momento em que a sociedade está vivendo, num momento de crescimento econômico, muitas vezes o que se percebe é que na classe social vai mudar esses valores também, né? Então, a tendência é que as pessoas mais pobres, mesmo no momento de crescimento econômico, as pessoas mais pobres fiquem mais preocupadas, né, com questões de sobrevivência ali mais imediata, enquanto que pessoas de classe social mais alta, que em geral têm uma estabilidade financeira e a garantia básica, né, das suas necessidades atendidas, tendem a se preocupar mais com outros valores, né, sei lá, pensar em se preocupar, então, com questões de igualdade, com questões de relações, preocupar com o meio ambiente, preocupar com a qualidade de vida, de tipo de vida e de condições que ela está inserida, né? Então, olha só, isso aqui eu acho que é o mais interessante, né? Então, na medida que as pessoas, ou que a economia vai oscilando, ou que a classe social da pessoa vai mudando também, certamente elas vão alternando. Uma coisa que é interessante, o próprio Brasil, né, nas últimas décadas, aí a gente poderia colocar a partir do Plano Real, né, quando a economia brasileira, em 1994, né, para quem, se alguém não lembra, ou nunca tinha ouvido falar, né, o Plano Real, né, que foi o plano que estabilizou a inflação no Brasil, né, a inflação, ou seja, o que é inflação, né, inflação é quando há uma subida dos preços, né, que é mais ou menos o que a gente está vivendo um pouco agora em relação aos alimentos, né, imagino que vocês devem ter ouvido pai, mãe reclamar, tá tudo muito caro, né, o arroz está caro, a carne está cara, o macarrão, sei lá, o óleo, né, tudo está muito caro no mercado, então, ou seja, a gente está vivendo um momento de inflação do alimento, né, está subindo o preço da comida. Uh, Até os anos 90 ali, o Brasil tinha um problema muito sério de superinflação, né? Os produtos, às vezes no mesmo dia, não é nem de um dia para o outro, no mesmo dia os preços eram reajustados, né? Os mercados colocavam o valor mais alto dos produtos. E claro que isso é um problemão, né, para a economia de um país, porque você não tem como se planejar, né? Imagina como é que você vai se planejar uma vida, né, para você comprar uma casa, um carro, sei lá, fazer qualquer tipo de investimento na sua vida, se você não sabe quanto que as coisas vão custar no futuro, né? Então, isso prejudica muito o investimento econômico. E aí, em 94, o Brasil estabilizou a economia, né? A gente conseguiu controlar a inflação, deixar ela num valor mais razoável, né? Hoje, a nossa inflação deve fechar aí na casa dos 3, 4% ao ano, né? Mais ou menos. E no período de superinflação, isso, né, nem sonho, superinflação chegava, sei lá, 1000% ao ano, né? Então era uma coisa muito absurda. Então imaginem, né? Provavelmente a geração, de repente, dos pais, dos avós da gente que viveu nesse momento de superinflação, eles devem ter hábitos que hoje a geração não tem mais, né? Porque a inflação está mais controlada. Talvez isso vá mudar agora, se continuar a inflação do jeito que está crescendo, talvez isso possa também interferir, né, no longo prazo, a atual geração. Mas imaginem, uma coisa que é bem sintomática disso, que é fazer compra do mês, né? Muitos brasileiros adquiriram o hábito de fazer uma compra, né? Vai no mercado uma vez por mês e compra tudo o que precisa por causa do período da superinflação, né? Porque se você deixasse para comprar, você recebia e já ia lá comprar, né? Por quê? Porque se você deixasse para outro dia, ia subir muito o preço dos produtos e você ia perder dinheiro, né? Ou você ia comprar menos coisas daí. Agora, a geração atual não tem, por exemplo, eu não tenho esse hábito mais, né? De que meus pais têm. Mas eu não tenho mais, né? Eu não vou no mercado e compro tudo que eu preciso para o mês num dia só, né? Porque eu não tenho essa preocupação, né? Em geral, a minha geração cresceu, e a de vocês também, imagino, cresceu com a inflação mais ou menos controlada, né? Então a gente sabe que amanhã as coisas vão estar mais ou menos o mesmo preço no mercado, ou daqui a um mês, né? Em geral. Claro que aqui, como eu disse, né? Agora a gente está passando por um momento de novo de inflação nos alimentos, principalmente, que muda um pouco essa perspectiva, mas ainda assim não é algo que desesperou as pessoas, né? Não é algo que levou todo mundo correndo para o mercado para comprar tudo de uma vez, né? Então, olha que interessante, né? A gente começou a perceber na ciência política de forma mais evidente como é que esses ciclos, né, de uma economia, claro, seja por causa de uma guerra, seja por causa de uma disputa entre dois países ou mais, seja por uma questão de inflação, ou a gente pode pensar em outras coisas mais,
a gente começou a perceber, então, que vai afetando os valores, né? As pessoas vão repensando e mudando os hábitos delas, né? Então, certamente, consequentemente, isso também vai afetar as campanhas políticas e o que os candidatos vão tentar apresentar para a população, né? Certamente, na próxima eleição, que vai ser em 2022, procurem reparar, então, nesse tipo de coisa, né? Ou tentem lembrar nessa eleição desse ano, né? Que tipo de valor o prefeito, os vereadores, que tipo de ideia eles estavam tentando defender, reivindicando? Será que estavam mais ligados a valores materialistas ou pós-materialistas, né? Será que estavam mais preocupados em oferecer para a população é, respostas relacionadas ou propostas, né, relacionadas a uma sobrevivência mais imediata de emprego e renda, por exemplo, ou eles estavam preocupados em defender para a população valores mais relacionados à qualidade de vida, né? A preservação do meio ambiente, a igualdade, combate aos preconceitos ou coisas desse tipo, né? Então, isso é interessante, procurem sempre reparar daqui para frente que tipo de candidato defende que tipo de ideia, por que será, isso muda de uma região para outra, isso muda pela geração, né? Como a gente começou discutindo aqui, será que os mais velhos, os mais novos, têm valores parecidos ou isso muda, né? Então, isso dá para fazer dentro de casa, né? Compara, sei lá, com seu avô e com a sua avó. Sei lá, pega alguns assuntos, né? O que que eles pensam sobre determinados assuntos? O que que você pensa? Será que é igual, é parecido? Será que é totalmente diferente? Então, isso é um tema que, enfim, até hoje repercute, né, na ciência política, ou na área de humanas em geral, né? Que é tentar entender esses valores, né? Como é que as pessoas pensam, por que que elas pensam de uma determinada maneira, o que que afeta, né? Então, e aí tem algumas coisas que a gente sabe hoje, variáveis, digamos assim, né? Como a gente costuma dizer, que afetam a renda, como eu acabei de mencionar aqui, né? Afeta os valores das pessoas. Aqui no caso do Brasil, a gente já sabe hoje que até a questão da região do país, né? Tem influenciado nos votos da população, em um determinado tipo de candidato ou em outro. Uh, renda, escolaridade também. Então, geralmente, né, se percebe que pessoas que têm mais escolaridade pensam de uma forma diferente e, consequentemente, valorizam coisas diferentes em relação a quem tem uma escolaridade mais baixa. Então, são algumas coisas que ajudam a gente a entender, né, ao longo do tempo, seja no Brasil ou fora dele, o que vai formando os valores das pessoas. Então, a economia, a renda, a região, a escolaridade, são algumas questões que a gente tenta pontuar e desde então tenta sempre mapear, entender como que isso vai afetando, né? Como que isso vai influenciando a maneira das pessoas pensarem, olharem, entenderem a realidade e, consequentemente, o que que elas vão defender, como é que elas vão votar. Ah, na própria eleição agora, né? Não sei se vocês repararam, mas muitas vezes os candidatos colocavam isso, né? Ah, fulano faz mais sucesso com os mais jovens, ciclano faz mais sucesso com os mais velhos. Fulano faz mais sucesso na periferia, ciclano faz mais sucesso no centro. Então, ou seja, percebam que essas variáveis, né, vão afetando os valores, os pensamentos. Então, acho que é isso que é interessante a gente aqui, e até nesse sentido, caminhar numa espécie de conclusão, né, do nosso ano, que acho que quando vocês olharem sempre daqui para frente para a política, sempre pensem nisso, né? Nos valores que as pessoas estão defendendo, no tipo de ideias, e tentar entender o que que leva, será, aquela pessoa a pensar daquela maneira, né? Então, geralmente, essas são alguns caminhos, alguns indicativos que vocês sempre podem pensar, né? A escolaridade, a idade, a renda, a situação econômica do país. Aqui no Brasil também a gente pode pensar religião, né? Acho que a gente teve naquele café filosófico, a gente teve esse debate também. Aqui no Brasil, por exemplo, tem se percebido que tem acontecido uma mudança religiosa importante, né? Isso tem afetado a maneira como as pessoas pensam algumas ideias, alguns valores, ou como elas votam, pensa que o Brasil né, cresceu o número de evangélicos no Brasil, então hoje aí algumas pesquisas já indicam que está na casa dos 35% de evangélicos, né, enquanto que os católicos ainda são maioria, mas diminuiu o número deles, né, que está hoje aí na casa dos 50%. Então, é interessante reparar nesse tipo de coisa, né, sempre espero que, acho que a mensagem, né, que eu deixaria aqui é sempre procurem reparar nisso, né, quando se trata de questões sociais, não só política também, né, mas acho que para qualquer assunto ou discussão na internet, coisas desse tipo, procurem reparar esse tipo de coisa, né? O que que a pessoa está defendendo, qual é o tipo de valor, ao que isso está associado, né? E aí procurem observar quem é aquela pessoa, quais são as características, né?
é uma pessoa de classe alta, classe baixa, de qual região do país, qual escolaridade será que aquela pessoa tem. Então, são coisas que vão afetando, e os cientistas políticos, obviamente, hoje tentam analisar isso, preocupados com isso, né? Tentar relacionar, então, esses valores com essas situações e o que vai levando a população a pensar de um jeito ou de outro, ou valorizar certas coisas ou outras.